Olá, eu sou o Nuno Prista, bolseiro de investigação no âmbito do Programa Nacional de Amostragem Biológica desenvolvido no Instituto Português do Mar e da Atmosfera e gostaria de vos convidar a assistirem à minha apresentação sobre rejeições da frota de arrasto. Então, boa tarde. Compete-me a mim fazer a apresentação do orador de hoje. Vai fazer uma apresentação de 2 trabalhos que apresentou na Conferência Anual da Ciência este ano do ICES, que ocorreu em Reykjavik. E é uma parte do resultado do seu trabalho no âmbito da bolsa que tem de investigação do Programa Nacional de Amostragem Biológica. Programa esse que faz parte do mais vasto e abrangente, que se chama Data Collection Framework da União Europeia. O Nuno é um excelente investigador que trabalha connosco já há alguns anos, no âmbito dessa bolsa de investigação, e direcionado essencialmente para o trabalho que nós temos realizado a bordo das embarcações de pesca, com vista à caracterização das pescarias e, em particular, que é os resultados dos trabalhos que vai apresentar hoje, com enfoque naquilo que são a estimação das rejeições de pescado pelas diferentes pescarias e a necessidade de amostragem, o seu planeamento, e tem, inclusive, até assumido responsabilidades na coordenação da equipa que realiza esses trabalhos a bordo. E pronto, é uma breve introdução. E para quê? Vamos ver a apresentação. Obrigado, boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Conselho Científico o convite para estar aqui presente hoje e apresentar um pouco do meu trabalho aqui no IPMA e agradecer, com certeza, a todos os presentes por aqui estarem na tarde de hoje. Esta palestra, como a professora Manuela Azevedo disse, é composta por 2 apresentações que eu efetuei no ano passado, no final do ano passado, em setembro, na Conferência Anual de Ciência do ICES, na Islândia, em Reykjavik. Está aqui uma fotografiazita do sítio onde a conferência decorreu. É a única fotografia da apresentação. Portanto, aproveitem. E foi, portanto, as 2 apresentações decorreram na mesma sessão. Foi uma sessão exclusivamente dedicada às questões de amostragem no âmbito do regulamento europeu de recolha de dados, e nomeadamente da parte da amostragem biológica, na qual o PNAB, como a Mónica já disse, é uma componente importante. E elas as 2 inserem-se nos esforços que o IPMA tem estado a efetuar para melhorar as estimativas de rejeições, rever e optimizar os programas de amostragem. Ao mesmo tempo, decorrem diretamente essencialmente dos trabalhos também realizados por mim ao nível de 2 grupos de trabalho do ICES, que têm estado envolvidos neste processo de revisão do programa de recolha de dados. Na conferência, a palestra demorou 10 minutos, cada uma delas, são 2, aqui vai demorar um pouco mais, ela foi traduzida para português. Se tudo correr bem, às 3 horas, em princípio, estarão todos despachados. Não hesitem em interromper-me se houver alguma coisa que não percebam. Se eu não vos vir, chamem-me, que eu interrompo e explico alguma coisa que possa ter passado menos claro. Começando então, o primeiro trabalho. Portanto, os 2 trabalhos são ambos, como eu disse, relacionados, portanto, com a estimação de rejeições e com a estimação do esforço de amostragem necessário e do tipo de amostragem necessário para estimar bem essas rejeições. Componentes de uma estimativa, temos 2, para aqueles que são menos familiarizados com isso. Por um lado, a precisão, que nos diz dá-nos uma indicação da certeza que nós temos nas estimativas que obtemos, e por outro lado, a exatidão, que nos dá uma estimativa de quão perto elas estarão do valor que efetivamente ocorre naquilo que estamos a observar. Uma das apresentações
dedica-se essencialmente à questão da precisão, a segunda discute de uma forma assim mais lata a questão depois da exatidão e até que ponto é que elas são exatas e como é que elas podem ser melhoradas. São então objetivos da DCF, que aqui eu utilizo como do Programa de Recolha de Dados Nacional, a amostragem a bordo trimestral de várias pescarias e o Regulamento Europeu estabelece muito concretamente que esse esforço de amostragem deve ser ajustado por forma a obter estimativas trimestrais de rejeições em peso para as várias espécies, com um nível de precisão 1, sendo que o nível de precisão 1, neste caso, é definido como tendo 40% de erro com 95% de probabilidade, a estimativa final, não é? Ou então, a estimativa final ter um CV de 20%. A questão é que o regulamento não define, e é uma das questões que tem sido abordada nos grupos de trabalho, o regulamento não define como é que isto deve ser calculado e como é que os Estados-membros devem definir este esforço de amostragem de maneira a obter estes valores de precisão final. No sentido de investigar dois métodos para estimar estes níveis de amostragem que seriam necessários para atingir esta precisão, analisámos os dados da nossa melhor série temporal, que no fundo é o arrasto de fundo com portas, que tem como objetivos de amostragem a amostragem de uma pescaria de crustáceos com um esforço de amostragem de 12 viagens por ano, aproximadamente 3 por trimestre, e uma amostragem em paralelo de uma pescaria de arrasto de fundo com portas dirigida a peixes demersais, com um esforço de amostragem de 27 viagens por ano, aproximadamente 6 por trimestre. Entre 2004 e 2011, a equipa de amostragem a bordo atingiu sempre, ou ultrapassou praticamente sempre, em quase todos os trimestres, os objetivos fixados, tendo realizado 1 a 6 viagens por trimestre em arrasto de crustáceos e 4 a 15 viagens por trimestre em arrasto de peixes. A razão porque eu enfatizo aqui o número de viagens que nós estamos a realizar e aquilo que é expectável, que nomeadamente são 3 viagens para arrasto de crustáceos por trimestre e cerca de 7 viagens para arrasto de peixe, é porque isto vai nos acompanhar depois ao longo da apresentação para comparar com os valores que nós deveríamos obter. A questão, face a estes níveis de amostragem, a primeira coisa que nós fizemos foi verificar se tínhamos atingido a precisão que era exigida na DCF. E verificámos que, para um conjunto de espécies que analisámos, que não atingíamos. Ou seja, por exemplo, quando tentamos quantificar as rejeições totais, aqui nestes gráficos vocês veem do lado, portanto, no eixo vertical, o erro padrão relativo, que é um equivalente ao CV, podem pensar nele como um equivalente ao CV, um é derivável do outro, matematicamente, e CV da estimativa final, portanto, o erro padrão relativo amostral, só para clarificar. E, portanto, pode-se ver que, por exemplo, a nível das rejeições totais, só 4 em 32 trimestres na frota de crustáceos é que nós atingimos, passámos para baixo dos 20%, e 10 em 32 trimestres no caso da frota de arrasto de peixe. O panorama continua sendo uma minoria realmente do número de trimestres em que nós atingimos os objetivos que a DCF hipoteticamente queria que nós atingíssemos. A questão que se coloca e que se colocou ao nível dos grupos de trabalho é quanto é que teria sido o suficiente, ou seja, que esforço de amostragem é que nós deveríamos ter feito para ter atingido este valor. Quantas viagens por trimestre é que nós devíamos realizar para ter uma razoável certeza de atingir este valor nas estimativas finais e, sobretudo, por exemplo, para termos 95% de certeza, não é? Quando vamos a mostrar, queremos ter a certeza que obtemos uma estimativa razoavelmente precisa no final. E até que ponto é que isso seria execuível? Ora, para investigar esta questão, nós utilizamos como dados as rejeições médias por viagem em cada trimestre e em cada pescaria de arrasto, entre 2004 e 2011, e calculámos então o erro padrão relativo, que vos falei há bocadinho. Tem aqui um esquema genérico, ou seja, para cada trimestre nós fazemos vários navios, às vezes várias viagens por navio. Se nós pegarmos nessas viagens, calcularmos uma média, calcularmos um erro padrão, podemos facilmente derivar então o erro padrão relativo e obtemos então para cada trimestre um par, que é o número de viagens que fizemos e o erro padrão relativo correspondente. Pronto, são esses os dados que depois vamos analisar. Utilizamos duas aproximações. Por um lado, uma modelação direta do erro padrão relativo contra o número de viagens, utilizando modelos de decaimento exponencial, de dois tipos, exponencial e exponencial alongada, com 2 tipos de erros também. Eu não vou entrar aqui em muito pormenor para não vos cansar com isto. Uma vez ajustado o modelo, fizemos a previsão, então, qual era o número de viagens que precisávamos para atingir os 20% de RSE
e simulámos qual era o número de viagens que precisaríamos para atingir esse valor com 95% de probabilidade. Este método de modelação exige um elevado contraste, ou seja, nós precisamos ter uma grande gama de um conjunto de trimestres com uma grande variabilidade no número de viagens amostrada, de maneira a podermos fixar o modelo. Portanto, recorremos também a outra aproximação para comparação, que é um segundo método, baseado essencialmente em teoria da amostragem e acoplado depois ao cálculo de uma função de distribuição empírica cumulativa. A teoria da amostragem muitos de vocês conhecerão, portanto, basicamente temos um conjunto de amostras e com base nesse conjunto de amostras e na sua variância é possível estimar qual seria o número mínimo para atingir um determinado erro, o número mínimo de amostras que devia ser recolhido para atingir em um determinado erro. Nós fizemos isso para cada um dos trimestres, calculámos esse número mínimo e depois vimos a distribuição desse número mínimo, calculando quando é que se atingiu aos 50%, qual era o valor de número de viagens em que se atingiu aos 50% e qual era o valor de número de viagens em que se atingiu aos 95%, através da função de distribuição empírica cumulativa. E, passando então agora aos primeiros resultados. Este primeiro conjunto de resultados refere-se às rejeições totais, portanto, número de quilogramas, capacidade nossa de estimar com precisão o número de quilogramas rejeitados de todas as espécies ao nível das frotas. Neste primeiro gráfico, vocês veem então a modelação direta através dos modelos exponenciais, portanto, no eixo dos Y, o dito CV ou RSE, no eixo do X, o número de viagens que nós amostramos em cada trimestre. Tem ali que nós tivemos que juntar, neste caso, as duas frotas, arrasto de peixes e arrasto de crustáceos, e está ajustado o modelo exponencial com erros logo normais, que foi aquilo que verificámos através da análise de resíduos, que melhor se adequava a estes dados. O sítio onde aquela linha interseta com os 20% é o número de amostras que nós precisaríamos para atingir, em média, os objetivos da DCF, e como vocês podem ver também na tabela em baixo, aqueles 20% de CV são atingidos com 13 amostras. Calculado o intervalo de confiança de 95% e, portanto, estimado quantas viagens é que precisávamos para atingir com razoável certeza esse valor, obtínhamos 19 amostras. Para efeitos apenas de comparação com as tabelas seguintes, aquela última coluna refere-se ao número de vezes que nós teríamos, portanto, está ali 1.3 vezes, é 1.3 vezes o atual esforço de amostragem para os 20% da RSE e depois onde está 1.9 vezes, corresponde a 1.9 vezes o nosso nível de amostragem para atingir os 20% com os 95% de confiança. Mostrando agora os resultados da teoria da amostragem para o mesmo tipo de variável. Num dos gráficos vocês têm as duas pescarias combinadas, depois tem a pescaria de crustáceos, a pescaria de peixes demersais e em baixo os resultados, o número de amostras e os resultados. Aquilo que se pode ver é que o número de amostras necessário para atingir aquele objetivo é bastante parecido ao obtido com o modelo anterior, portanto estão entre 14 e 15 viagens e também geralmente 3 vezes isso para atingir com 95% de confiança. Estamos assim a falar de 14 a 15 viagens por trimestre e frota, face às nossas atuais 3 e 7 viagens por trimestre e frota, consoante a frota envolvida. No caso de algumas modelações que fizemos para espécies em concreto, no caso da pescada, eu agora vou passar um bocadinho mais rápido, no caso da pescada, estimamos com entre 16 a 37 viagens por trimestre sendo necessárias para cada uma das pescarias, portanto um valor significativamente acima daquele que nós fazemos atualmente. E no caso do verdinho a situação foi um bocadinho mais complicada porque, como podem ver, estão ali ajustados os dois modelos exponenciais, portanto a exponencial normal e a exponencial alongada, e com ambos os tipos de erros, os resultados não são diferentes, o modelo na realidade não convergiu, portanto não há um decaimento, basicamente, e a razão porque não há um decaimento a razão porque a precisão não aumenta com o número de amostras é porque ao nível da frota de arrasto de peixes, o aproveitamento do verdinho e a rejeição do verdinho é de tal maneira variável e condicionada pelas forças de mercado que com este número de amostras não conseguimos de maneira nenhuma fazer baixar a dita curva. Por comparação, a nível
portanto, da teoria da aproximação via teoria da amostragem, é sempre possível obter uma estimativa, portanto, tem-se uma estimativa da variância e da média, consegue sempre obter uma estimativa. O valor é bastante mais elevado do que no caso da pescada, portanto, correspondente a uma maior variabilidade nas estimativas de rejeições, e, portanto, fica entre 28 e 82 viagens por trimestre e pescaria. Efetuados os cálculos para outras espécies, sarda, cavalo, algumas espécies com interesse comercial e outras que são agora serão futuramente alvo do regulamento de recolha de dados, ou melhor, que estão a ser alvo da regulamentação comunitária, como por exemplo a mini-saia, nomeadamente ao nível das rejeições, verifica-se que para atingir em média aquele valor, o objetivo da DCF, precisaríamos frequentemente de mais de 50 viagens por trimestre, face às cerca de, portanto, 100 viagens no conjunto das frotas, face às cerca de 10 que fazemos atualmente. Em jeito de conclusão final, portanto, ambos os métodos estatísticos são relativamente expeditos na determinação do esforço de amostragem dos programas a bordo. Os modelos exponenciais requerem aquele dito elevado contraste, portanto, grandes variações no nível do N, que nem sempre estão disponíveis e nem sempre convergem. Portanto, a modelação feita via teoria da amostragem não requer esse contraste e converge sempre, mas este convergir sempre não é bem assim, ou seja, ambos os métodos têm assunções rígidas, nomeadamente são sensíveis não só à qualidade do próprio design amostral, como são particularmente sensíveis a espécies raras, que são raramente, espécies raras no caso em que são raramente ou infrequentemente rejeitadas, e eventos de rejeição extremos. Pronto, quando entramos em eventos de rejeição extremos já estamos a afastar-nos da abordagem estatística dita gaussiana e passamos a entrar numa abordagem mais de estatística de extremos, que é bastante mais complexa de modelar. Concluímos também que são necessários níveis de amostragem muito diferentes entre as várias espécies para atingir os níveis de precisão requeridos pela DCF e que seria necessário um grande aumento dos níveis de amostragem para atingir esses níveis de precisão. Isto parece assim um panorama péssimo, veremos já a seguir que não, mas antes de passar, portanto, a essa diferença entre precisão e exatidão, apenas levantar a questão de que, para atingir os níveis da DCF, estimava-se que, face às 10 viagens que atualmente fazemos, às 10 viagens, cerca de 38 viagens que temos estimadas para as duas frotas, que temos como objetivo para as duas frotas a nível anual, precisaríamos de impular esse número para cerca de 500 a 850 viagens por ano. Ora, é fácil ver que isso levaria a não só o custo era significativo, nós estimamos com dados que a Marina Dias nos arranjou, cerca de 300 a 500 mil euros só no programa de amostragem a bordo. Agora, se calhar fará sentido colocar isto em termos da perspectiva do que é que isto significa em termos da frota e do investimento feito pela frota de arrasto nacional. Porque, na realidade, se 500 viagens parece muito face ao atual, a verdade é que, em termos de custo, continua a ser cerca de 1% do valor das vendas em lota da frota de arrasto nacional. E, portanto, poderemos questionar se investir 1% do valor na observação e na caracterização da frota, de maneira a aumentar os níveis de cobertura e o conhecimento da sua atividade, se seria ou não seria muito. Pode parecer muito à partida, mas talvez não seja muito na realidade. E pronto, em relação à questão de se a precisão é tudo e se estes níveis afetam ou não afetam as nossas estimativas, falarei a seguir. Abro aqui um bocadinho de espaço para perguntas, se tiverem antes da próxima. Sim. Podemos ver na imagem que para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera disponibiliza previsões do índice ultravioleta máximo diário